esta importante solenidade de São Pedro e São Paulo é daquelas que melhor nos transmite um atributo tão importante da nossa Igreja Católica Universal, a sua apostolicidade. Porque estes dois apóstolos resumem tão bem um e outro o que deve ser a atitude da própria Igreja, a essência da própria Igreja, de qualquer discípulo que deve ser também apóstolo. E por isso a nossa Igreja é católica e apostólica. Cremos na Igreja Católica e Apostólica, como afirmamos no credo da nossa fé. Celebramos o martírio destes dois grandes santos, tantas vezes apelidados de colunas da Igreja. Ou seja, um e outro são como que, podemos dizê-lo, os dois principais apóstolos desta Igreja Apostólica. Devido às duas dimensões que começava por referir e que fazem parte deste ser profundo da Igreja e de qualquer cristão. São Pedro, aquele que Jesus chamou a segui-lo junto ao mar da Galileia, Simão, que depois veio a ser Pedro, foi chamado a ser a pedra, a confirmar os seus irmãos na fé, digamos assim, a ser o primeiro entre os discípulos e apóstolos do Mestre. Recordemos o Evangelho de São João, no capítulo 21, aquele diálogo tão belo e profundo que Jesus estabelece com Pedro. Pedro, tu amas-me? Por 3 vezes Jesus faz-lhe esta pergunta. Pedro, tu amas-me? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Ele que dá a sua vida em Roma, nessa Igreja de Roma, o centro da civilização de então, que depois, por isso mesmo, veio a ser, como ainda hoje é, o centro da cristandade. Todo o seu sucessor se torna depositário desta missão, que precisamente neste relato de São João, Jesus confere a São Pedro, também teologicamente designado como poder das chaves, e nem por acaso é um dos elementos que comumente está presente na representação iconográfica de São Pedro. São Pedro é o santo das chaves, porque a certa altura Jesus diz-lhe também: dar-te-ei as chaves do céu. E realmente a Igreja, sendo apostólica, tem também as chaves, entre aspas, porque quando Jesus se refere a este símbolo das chaves, nada mais se refere que ao poder conferido por Cristo de trazer a Deus ao homem e levar o homem até Deus. No perdão, que por obra do Espírito Santo e por sua graça a Igreja Apostólica pode conferir, a administração dos sacramentos, o poder da palavra, a inspiração que é conferida a cada um destes que seguem o Mestre de forma especial, à imagem dos apóstolos, e que, como eles, deixam-se conduzir para conduzirem, para, em nome de Cristo,
conduzirem outros até Ele, até Jesus. E realmente São Pedro recebe esta missão e por isso também um nome novo. Já não é apenas Simão, mas Pedro, ou Simão Pedro, porque é a pedra, ou seja, uma pedra, vulgarmente chamamos de primeira pedra, a primeira obra realizada numa grande construção, o primeiro elemento oficial de uma grande construção, como se realmente naquela pedra fosse assentar todo o edifício. E assim também Pedro é a pedra da Igreja, porque nele Jesus quis assentar a sua Igreja. Nesta mesma fé que ele transmitiu aos discípulos, nos seus ensinamentos, na sua pregação, na palavra que transmitiu, no Evangelho, é a sua palavra, a Boa Nova, e assim também Pedro assegura essa fidelidade à herança que Jesus deixou à sua Igreja e aos cristãos, a nível doutrinário, a nível sacramental, gestual, a nível de atitude, porque nós acabamos por ser herdeiros como batizados, eu também como padre, mas qualquer um de nós como batizados, das próprias ações e palavras de Cristo. E então São Pedro e o Papa, o Santo Padre, o sucessor de Pedro, assegura essa continuidade apostólica. Como ele é então o responsável da comunidade de Roma, agora passados 2000 anos, o Bispo de Roma é, uma vez que em Roma Pedro deu a sua vida, o Bispo de Roma hoje é o seu sucessor, o sucessor de Pedro, nesta missão que tem de confirmar na fé os seus irmãos na fé, aqueles que com ele seguem Jesus e que foi chamado a apacentar em nome de Jesus. Podemos olhar de forma tão bonita e carinhosa há bem pouco tempo, com a partida do nosso Papa Francisco e depois com a eleição do nosso novo Papa, Leão XIV, para a missão de um Papa. Olhamos de forma atenta e até mesmo fora da Igreja, do mundo inteiro, podemos realmente constatar bastante curiosidade e até entusiasmo por estas realidades que fomos então chamados a aprofundar e de forma tão especial numa altura dessas que vivemos ainda há bem pouco tempo. Chamando e ouvindo chamar tantas vezes então ao Papa de sucessor de Pedro, esta pedra, sabemos que seguindo o Santo Padre estamos no bom caminho, porque ele se comprometeu a seguir também este Jesus e como ele, já Pedro, como nos diz o Evangelho, se tinha comprometido. Isso não faz de nós, não faz nem sequer do Papa, nem de qualquer ser humano, pessoas perfeitas, 100% acabadas, mas este caminho que queremos fazer está à nossa frente e querer fazê-lo está do nosso lado, inspirando-nos em São Pedro, olhando para o Santo Padre, depositário hoje, passados 2000 anos da sua missão, seguiremos certamente na direção certa. São Paulo, a outra dimensão do ser Igreja. Se somos chamados a crer, a viver segundo Jesus, crer no sentido de acreditar, C-R-E-R. No entanto, este querer não se faz sem o querer. É interessante este jogo de palavras, porque eu hei de acreditar para querer, desejar, mas também devo desejar, querer, para acreditar mais.
E também São Paulo nos lembra que esta fé não é uma fé que fique encerrada na nossa vida pessoal ou no nosso núcleo restrito de amigos, de familiares, nos nossos ambientes, naqueles ambientes em que nos sentimos bem. Vemos em São Paulo um apóstolo mártir, um apóstolo perseguido, um apóstolo que não pertenceu ao grupo dos 12, mas é comumente chamado de apóstolo, é o apóstolo por excelência, com A maiúsculo, precisamente porque nele encontramos perfeitamente a imagem de um apóstolo totalmente entregue à causa do anúncio do Evangelho, do Reino de Deus, da Palavra de Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Devemo-lo a Ele o facto da Igreja ser católica, ser universal, porque foi com o seu ímpeto, de forma muito especial, que a Igreja saiu de Israel, do ambiente judaico, para se alastrar pelo Império Romano de então. São Paulo, Saulo, inicialmente, depois vem a ser Paulo, também como Pedro, ele muda de nome, depois daquele encontro com Cristo, da sua conversão, descrita no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, ele realmente torna-se, pelo ímpeto, pelo poder do Espírito Santo, um grande apóstolo que funda comunidades de cristãos que com ele querem aprender melhor quem é Jesus Cristo e a segui-lo para nele encontrarem a vida eterna. Não sem desafios. Ele é o homem perseguido e que tão bem descreve na primeira pessoa as perseguições que sofreu, desde o cárcere até ao próprio martírio, até ao derramamento de sangue que nos fez, a nós, Igreja, juntá-lo a São Pedro, também ele padecendo do martírio, e sendo assim duas grandes colunas, porque se numa destas colunas está a fé que queremos viver, que queremos acreditar, na outra está o anúncio dessa fé. São Paulo é o apóstolo de todos os riscos, destemido, o apóstolo que encoraja outros apóstolos, seus discípulos, a colaborarem com ele e a manterem estas comunidades que serão, digamos assim, semente de uma Igreja viva e crescente que chegou aos nossos dias. O Império Romano de então foi, sem dúvida, um veículo tão importante para que a fé que São Paulo anunciou pudesse chegar, inclusivamente, à nossa Península Ibérica, ao território onde está hoje Portugal, porque aqui esteve também o Império Romano, e utilizando as suas vias, os apóstolos, os cristãos, que começaram a sê-lo, seguindo os apóstolos, fizeram chegar a fé e depois, anos mais tarde, esta mesma fé chegou a outros pontos do mundo, também com a nossa grande colaboração, a colaboração portuguesa no pós-Idade Média, e por isso mesmo, não é por acaso que, além desta grande solenidade, celebramos também, com pompa e circunstância, a conversão de São Paulo, a 25 de janeiro, porque é um acontecimento extremamente importante. Dá-se como que uma viragem na sua vida e na vida da Igreja, porque podemos dizer que ali ela passa a ser ainda mais apostólica. Já o tinha sido no Pentecostes, que enviou a anunciar
por toda a terra os discípulos, então depois apóstolos, o Evangelho, com a conversão de São Paulo, a Igreja ganha essa pujança, essa projeção que nos fez e faz hoje sermos cristãos. Certamente também por isso, além de ser sempre um chamamento, que o chamamento que a São Pedro e São Paulo Cristo fez, nos faça também a nós, Ele faz, mas que o escutemos, para que na vivência da fé e no anúncio dessa mesma fé, com uma vida exemplar, sejamos, como eles, autenticamente cristãos.